Largar o emprego e viver de trade, será que esse negócio dá certo? Se você não aguenta mais essa vida de pegar trânsito, chegar num trabalho que você não gosta, ter que lidar com pessoas que você não gosta, ter que aturar o teu chefe no teu cangote te enchendo o saco, talvez você tenha se deparado na internet com vídeos dizendo que você pode largar o seu emprego e viver de trade. Mas nesse vídeo eu vou te mandar a real sobre largar o emprego e viver de trade. Talvez eu perca inscritos, talvez eu ganhe novos haters, mas eu vou mandar a real. Eu quero que se Eu tenho um compromisso com a verdade e agora eu vou falar pra você tudo que você não queria ouvir, mas você vai ouvir agora. Porque se você quer transformar uma renda extra na sua renda principal, você vai ter que saber essas coisas que eu anotei aqui, tá? Então eu anotei aqui um monte de coisa pra eu não esquecer de falar, mas na verdade eu nem preciso disso aqui, porque na real eu vou ter que pegar aqui o papelzinho, senão eu vou esquecer de falar algumas coisas. A primeira coisa que eu anotei aqui foi o seguinte: reserva de emergência. Quando a gente pesquisa trade na internet, a gente pensa ali em martelo, bebê abandonado, padrão Harami, é projeção de Fibonacci, é suporte e resistência, mas a gente pula uma etapa. Que é qual etapa? É simplesmente a etapa de você ter uma reserva de emergência. Sem uma reserva de emergência, você não pode largar o seu emprego para viver de trade. E agora eu vou estruturar aqui mais ou menos um plano de trade para você eventualmente conseguir largar seu emprego e viver de trade. Eu soltei um vídeo recentemente sobre plano de trade, só que aqui eu vou mais aprofundado. A gente vai ver aqui números de fato, custo de vida e vamos ver tudo que você precisa saber para você conseguir fazer essa empreitada que vai ser provavelmente a maior empreitada da sua vida, que vai ser esse negócio chamado trade. Então é o seguinte, para você largar seu emprego e viver de trade, a primeira coisa que você vai precisar é de uma reserva de emergência. A reserva de emergência, geralmente, o recomendado por aí é que a reserva de emergência corresponda a pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Então, pode ser de 6 meses a 1 ano. Quanto mais, melhor, é óbvio, mas pelo menos, no mínimo, 6 meses do seu custo de vida. Então, você vai ter que ter um plano de trade, tá? Que eu vou te ajudar aqui nesse vídeo a montar. Vamos botar que o seu custo de vida é 5 mil, tá? 5 mil reais é o que você precisa pra você comprar as coisas lá no supermercado, essas porcaria que tu consome aí. Já tá com a pança horrorosa, tá parecendo um gremlin, mas continua comprando porcaria no supermercado. Mas beleza, você escolhe as coisas que você vai gastar teu dinheiro, mas você tem que pagar também o seu aluguel, você tem que pagar também as porcarias que você compra pro teu cachorro, roupas que você tem que comprar, tem que levar a chata da tua namorada pra comer fora, tem os gastos com iFood, né? Então assim, estamos falando aqui de 5 mil reais que você gasta pra você conseguir sobreviver, pra você conseguir viver. Não tem nenhum excedente aqui, tá? Nessa estudo teórico aqui que eu tô fazendo, 5 mil é o mínimo que você precisa para você comprar e pagar a sua coisa, seu custo de vida. É óbvio, para alguns vai ser 1.000. Eu já vivi com menos de 1.000 reais, pode acreditar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então assim, para alguns vai ser 1.000, para alguns vai ser 10 mil. Eu tenho um primo rico, ele não vive com menos de 30 mil por mês. Então assim, cada um tem seus números, mas vamos botar que é 5 mil. Ou seja, se a sua reserva de emergência corresponde a 6 meses do seu custo de vida, a gente vai estar falando aqui de 30 mil. Então, você precisa de 30 mil reais. E onde é que vão estar esses 30 mil reais? Então, você precisa colocar esses 30 mil reais numa espécie, assim, pode ser num CDB de liquidez diária. Não estou fazendo recomendações de investimentos, pode ser numa LCI. Isso daí você vai decidir com o seu assessor de investimentos, de onde? Do Banco BTG Pactual. Parceiro do canal, é o banco que eu uso. Estamos indo aí para 3 anos de parceria já. Então, assim, utilize o BTG Pactual para fazer suas operações de trade, mas também para ter a sua reserva de emergência. Então, olha só essa tela aqui. Você vai selecionar aqui produtos de liquidez diária, beleza? E aí, geralmente vai ser um CDB, tá? Mas eu não posso fazer recomendações, então vê certinho qual vai ser. Mas é um CDB de liquidez diária que vai te render pelo menos, no mínimo, 100% do CDI. Você não pode aceitar nada abaixo de 100% do CDI. Se você aceitar alguma coisa abaixo de 100% do CDI, você é trouxa. Então você não pode. Você vai procurar produtos que paguem acima de 100% do CDI, ou 100%, tá? Mas nada abaixo. Escolheu ali o seu CDB de liquidez diária, a gente sabe que a taxa Selic, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá subindo. No momento, tá 12,25% ao ano. Isso significa que vai estar te pagando mais de 1% ao mês. Mas esse 1%, cara, não é vou ficar rico com esse 1%. Não, isso é uma reserva de emergência. Pra ficar lá, pra você investir, não é nem pra você sacar esse dinheiro, tá? Que as pessoas confundem reserva de emergência com reserva de oportunidade. Aí o Bitcoin derrete, a pessoa solicita o saque desses 30 mil reais, compra Bitcoin. Cara, beleza, às vezes dá certo. Só que aí tu ficou ali sem reserva de emergência, acontece uma emergência. E aconteceu na minha vida, precisei de 7 mil reais instantaneamente quando meu cachorro foi atropelado.
se você não tem 7 mil ali, ninguém ia fazer cirurgia no meu cachorro. A pessoa precisava que eu pagasse antes pra ela botar o cachorro na mesa de cirurgia. Então, as emergências acontecem na nossa vida. Então, não é pra usar esse dinheiro da reserva de emergência como reserva de oportunidade. Ele vai ficar ali num CDB ou numa LCI, em qualquer coisa, qualquer instrumento financeiro que tenha liquidez diária para resgate, e é esse dinheiro que vai te dar paz de espírito para você conseguir fazer essa empreitada aí que é viver de trade. Só que aí você vai se perguntar, quanto preciso fazer de dinheiro ao dia em média? É muito importante esse termo, em média, tá? Porque tem dia que a gente perde. Então, em média, ganhei 100 reais num dia, no outro dia eu perdi 50 reais. Então, assim, não existe alguém que faz 100 reais todos os dias de forma consistente. Vai ter algum dia que ela vai ter uma perda. O que você pode falar é, eu faço em média 100 reais por dia no day trade. Você não pode falar, eu faço 100 reais por dia no day trade. Isso não existe. Então, em média, quanto preciso de dinheiro em média, tá? Você vai ter que se fazer essa pergunta. Quanto preciso fazer de dinheiro ao dia em média? Então, a reserva tá lá para não ser mexida. O que você precisa fazer é tirar um dinheiro daqui do trade para você conseguir pagar suas contas, que são o quê? 5 mil. A gente vai numa continha básica, ó, calculadora. Você vai operar todo dia, todo santo dia você vai operar? Você não vai operar. Então vamos botar que você opere dias úteis. Então não vão ser 30 dias, nem 31 dias. Vamos botar 22 dias por mês. Então, é 5 mil divididos por 22 dias. Você teria que fazer uma média de 227 reais por dia. Ou seja, tem dia que você ia fazer 300, tem dia que você ia fazer 180. Você não vai fazer 227 por dia certinho. Então, beleza, você precisa ter, em média, 227 reais ou dólares, ou qualquer coisa aí que seja. 227, tá? É o que você precisa fazer em média, se você for operar ali, ó, 22, finge que isso daqui é um 2, tá? 22 dias. Então, mais ou menos uma média de 227 reais ao dia. E aí você fala, qual ativo eu vou operar? Gente, a porta de entrada no day trade, pro pessoal que mora aqui no Brasil, óbvio, a porta de entrada é o mini índice mini dólar. E por que isso acontece? Cara, pensa comigo. Se você pega o seu dinheiro e compra numa ação, tudo bem, dá pra usar alavancagem em ações, mas vamos falar aqui, você simplesmente comprar ali um lote, né, um lote de uma ação, e aí ela sobe 5%, tá, o quanto que você fez em cima desse dinheiro? Cara, nunca vai ser um valor muito grande, a não ser que você seja rico, você já chegou no mercado com R$500 mil, beleza, você pode ficar fazendo trade em ações, que você vai conseguir fazer, com certeza, você vai conseguir fazer 5 mil reais por mês fazendo trade em ações se você tiver um grande capital pra fazer. Só que a maioria das pessoas que tá assistindo esse vídeo tem pouco dinheiro pra começar. Quando a gente tem pouco dinheiro pra começar, a gente precisa usar instrumentos alavancados. Então, a gente vai usar dinheiro emprestado da corretora. Tem que lembrar que o dinheiro emprestado da corretora, ele não sai de graça. Como assim? Cara, você paga com o risco que você assume de ser liquidado. Caso a operação vá contra você, caso você não coloque uma ordem stop, você pode realmente quebrar a conta. Então entenda isso. Se eu pego meu dinheiro, 10 mil reais, eu compro 10 mil reais em ações da Apple. Beleza, comprei ali meus 10 mil reais em ações da Apple. Para esse negócio ir a zero, falando aqui numa situação sem alavancagem, para esse negócio ir a zero, a empresa Apple teria que quebrar. Inclusive, esse vídeo eu tô gravando com um celular iPhone. Então, assim, alguém acha que amanhã a empresa Apple vai quebrar? Não vai quebrar. Então, assim, para eu perder esses 10 mil reais, as ações da Apple teriam que ir a zero. Só que quando a gente coloca alavancagem no meio, cara, só do negócio cair 10% eu já posso quebrar minha conta. Então, a gente entra num risco muito maior quando a gente mexe com alavancagem, mas é a única coisa que dá uma chance para você viver de trade e largar seu emprego, se você não tiver R$500 mil para começar, tudo bem, 200 mil reais que seja, 200 mil reais sem alavancagem, a pessoa já consegue fazer um dinheiro. Mas assim, a maioria das pessoas tá assistindo isso, cara. Eu sei disso que eu já rodei pesquisa pra galera. A maioria começa com 500 reais, cara. 2 mil reais. Como é que tu vai largar teu emprego tendo só 2 mil reais pra começar? Então assim, você vai ter que ir pra mini índice, mini dólar. Não tem jeito. Vamos falar aqui, vamos focar um pouco aqui no mini índice, então, nesse vídeo. Vou colocar aqui, mini índice. Você já entendeu que você vai precisar de alavancagem se você não tiver muito capital. Mas o quanto você vai precisar? A gente já sabe que de dinheiro, você precisa de, em média, 227 reais por dia para você conseguir chegar a esses 5 mil. E a gente já sabe
que vai ter dia de perda. Vai ter dia que você vai perder R$100. Então, para compensar os dias de perdas, você vai ter que fazer dias onde você faz, em vez de 227, você faz 400. É só no dia que faz 400 que você vai conseguir fechar essa conta para pagar o dia que você perdeu 100. Então, você vai escolher um instrumento alavancado. Aqui eu vou dar os exemplos no mini índice, mas não é recomendação de investimento. Mas se por acaso você decidir que vai operar mini índice, opere pelo BTG Pactual. Vou deixar o link na descrição. Quantos pontos você vai precisar pegar no mini índice e quantos contratos você vai precisar operar para você conseguir fazer uma média de R$227 por dia? O mini índice, o valor do ponto, 20 centavos. O mini índice corresponde a 1/5 do índice futuro cheio, tá? O valor do ponto do mini índice são de 20 centavos por ponto, só que ele não varia de um ponto em um ponto, ele varia no mínimo 5 pontos. O TIC é a variação mínima do mercado. Então, a variação mínima do mini índice vai ser de 5 pontos, variação mínima 5 pontos, corresponde, 20 centavos vezes 5, vai dar R$1. Você pegou a variação mínima ali no mini índice, vai te dar R$1 por contrato que você estiver operando. Então, como a gente faz para chegar a 227? Então, olha só, pessoal, tô aqui no mini índice futuro, a série histórica, tá? É só para aula mesmo, tá? O TradingView não dá nem para operar mini índice. O quanto que o mini índice varia, mais ou menos aqui num dia, esses movimentos que ele faz aqui, pô, se eu tivesse surfado essa pernada, o quanto que ele teria me dado? Bom, se a gente sabe que a variação mínima, os 5 pontos ali, eles vão te corresponder a R$1 para cada contrato que você tiver, 100 pontos de variação no mini índice vão te dar R$20 por contrato que você estiver operando. Então você fala, Caio, vou começar operando um mini contrato. Um mini contrato é o recomendado porque ele é o lote mínimo. Então, para você não começar tomando ferro ali, perdendo todo o teu dinheiro, a gente recomenda você começar operando um mini contrato. Mas tem um problema. Operando um mini contrato, você fica ali muito refém do negócio. Por quê? Você não pode fazer realização parcial. Então, você não consegue botar o lucro no bolso e deixar a operação correr a seu favor, só protegendo com trailing stop. Então, você fica ali fechado. Você não tem como fazer realização parcial, você não tem como gerenciar tanto a sua operação. Então, assim, é 8 ou 80. Você vai continuar comprado na tendência ou você vai fechar? É nesse nível quando você opera o lote mínimo, infelizmente. Só que com o lote mínimo também tem um problema, que é isso que eu vou mostrar aqui. O quanto que o mini índice varia, mais ou menos aqui. Que aqui, ele derreteu, é um movimento muito brusco. Mas se você olha para os pregões anteriores, gráfico de 5 minutos, tá? Que a maioria aí opera, você vê esse tipo de movimento, que é o que eu mais ensino no canal, Puxou aqui, corrigiu, volume mais baixo, volume mais baixo do pullback, média móvel curvada para cima, beleza, eu vou comprar. Muitos alunos meus compraram nesse ponto aqui ontem, eu te garanto, muitos alunos. Então, como é que você vai fazer? Nesse momento aqui, eu vou até dar um zoom, calma aí, senão o nego não vai entender. Vou dar um zoom aqui. Esse tipo de movimentação aqui, a gente precisa entender, cara, o quanto que esse negócio se movimenta, tá? Ele se movimenta normalmente 1000 pontos por dia. Pô, beleza, 1000 pontos com um mini contrato vai me dar R$200. Eu preciso de 227 para fechar a conta de eu ter ali, em média, né, meus R$5.000 por mês, que é o meu custo de vida, para eu conseguir pagar ali minhas contas. Então, você tem que ver se isso é viável, entendeu? Você tem que olhar assim, você não pode falar, não, beleza, eu vou operar um mini contrato e eu vou pegar por dia 2.000 pontos de variação. Cara, 2.000 pontos de variação no mini índice é muita coisa. Então, assim, você não vai conseguir pegar esses 2.000 pontos. Então, o que é melhor você fazer? Você pegar, aumentar o número de contratos, em vez de ficar sonhando ali com, vou pegar 2.000 pontos, que é muito difícil. Então, você pega uma pontuação menor, porém, com mais contratos para você conseguir chegar no financeiro que você precisa no final do mês, que é de R$5.000 nesse exemplo simbólico. Então, puxou, corrigiu. Primeiro de tudo, quanto que tá, em média, os riscos aqui dessas operações? Todo mundo que vê os vídeos do canal entende o que tá acontecendo aqui, né? O que foi esse movimento aqui, que a gente vai estudar aqui. Será que é viável tentar viver de trade? Será que com um mini contrato eu consigo já fazer meus R$227 em média por dia? Isso que a gente tá tentando ver aqui. Então, olha só, um movimento como esse puxou do 123.960 pontos, tá?
até o 124.300 e aí encaixou uma correção. Beleza, então o stop já não é tão grande aqui. Se eu fosse colocar aqui, ó, uma operação dessa, a gente projeta Fibonacci, tá? Para entrar nela, para saber onde é o alvo de realização. A gente entra no rompimento dessa máxima aqui, ó. Então, encaixou o candle corretivo, a mínima dele é o meu ponto para posicionar meu stop técnico e aí eu tenho que vir aqui em cima, ó, buscar esse alvo de Fibo. Então, quanto é que daria isso? Eu pego aqui, ó, long position, tá? Eu vou entrar aqui comprado, esse é o meu alvo de realização e o meu stop é na mínima do candle vermelho. Então, quanto tá o stop? 145 pontos, ó, 145 pontos. Então, o stop, a minha entrada é no 124.290, tá? Até um pouco mais acima, 124.300, vamos botar. E o meu stop tá ali, ó, meu stop tá aqui embaixo, 124.150. Tá, vamos botar 145 pontos o stop. Quantos pontos aqui teu alvo? O alvo, 355 pontos. Aí você fala, Caio, mas continuou subindo. Sim, isso daqui é terceiro alvo Fibo, entendeu? Terceiro alvo Fibo. É que não dá pra contar com os ovos que a galinha ainda nem chocou. Então, olha só, se for no terceiro alvo, beleza, 560 pontos, tá? 560 pontos. Então, você já sabe, pô, peguei 400 pontos, ó. Mesmo que não tenha ido lá no terceiro alvo, 400 pontos aqui no mini índice, a gente já sabe que, né, 100 pontos, R$20. Então, olha só, valor do ponto, 20 centavos, variação mínima de 5 em 5 pontos, dá R$1 para variação mínima. Deixa eu voltar com isso aqui, pessoal, ó, 100 pontos, a gente sabe que vai dar R$20. Então, olha só, essa variação aqui, ó, de 400 pontos, só de você pegar projeção de Fibonacci desse pivô, puxou, corrigiu, teu stop tá aqui, pô, beleza, o stop vai ser um pouco mais de R$20, né? Vai ser ali quase R$30, que foi quase 150 pontos. E aqui, projetando aqui terceiro alvo, tinha dado lá em cima, né? Tinha dado uns 500 pontos, mas beleza. Vamos botar mesmo que tenha sido 400, ó, dá R$100 só. Então, assim, você falar, não, Caio, mas eu teria surfado essa tendência toda até o alto. Não ia, cara. Isso daí é com um gráfico pronto, é fácil dizer. Mas assim, geralmente a gente fecha no segundo alvo Fibo. Às vezes a gente pega o terceiro. A gente não fecha aqui em cima, ó. Isso daqui é só depois que o gráfico tá pronto que você fala, eu teria fechado aqui, teria vendido bem aqui nesse topo. Só que não existe isso. Então, a gente tem que ser assim, pô, eu quero viver desse negócio, eu quero realmente pagar minhas contas. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Tem que falar, eu teria pego esse movimento inteiro aqui? Não teria. Por quê? Porque primeiro tem que construir o pivô. Você não compra aqui embaixo, ó, comprei na mínima, vendi na máxima. Isso daí não existe. Então, você não compra na mínima, você espera construir um pivô. Aqui tem um pivô maior, mas a gente estava falando desse pivô, ó. Esse é o pivô de reversão que a gente estava falando. Então, você tem que esperar construir o pivô. Então, você já não vai comprar na mínima do dia, tá? Então, não é só pegar assim, ó, que eu vejo o pessoal por aí fazendo. Falar, não, ó, o mini índice daqui até aqui subiu 1.500 pontos, beleza, se eu entro com 5 contratos, beleza, dá pra fazer R$10.000 por mês. Não é assim, você não vai pegar esse movimento inteiro. Você vai ter que esperar o preço passar para cima da média móvel, a média móvel curvada para cima, vai ter que construir um movimento de pivô de alta e aí você vai entrar já na metade do caminho. Então, aqui teve uma variação de 1.500 pontos no mini índice, desde esse ponto até esse ponto, mas você só ia pegar, ó, esse pedacinho aqui do movimento. Então, você não ia pegar isso aqui, ó, tudo. Você ia pegar, ó, isso aqui. Esse é o movimento que você ia pegar. Isso é você ser realista. Isso é você começar a estudar de fato se é possível você largar seu emprego e viver de trade. Não é você contar com os ovos que a galinha não botou. Então, o que eu tô tentando dizer aqui? Cara, com lote mínimo, operando lote mínimo, uma pessoa que precisa de R$5.000 por mês para pagar as contas, cara, você não vai conseguir operando lote mínimo, mesmo que você faça uma operação bonita, igual essa, ó, olha o tamanho do stop, olha o tamanho do nosso alvo aqui. Mesmo que você faça operações bonitas como essa, você não vai conseguir fazer ali o seu financeiro o suficiente para você conseguir pagar suas contas, tá? Então a gente chegou à conclusão que a gente precisa, no caso do mini índice, no caso de alguém que precise de 5.000 por mês, tá? A gente não vai conseguir fazer esse valor operando lote mínimo. A gente não vai conseguir, tá? Mesmo que a gente tivesse pego aquela pernada inteira, 500 pontos, cara, ainda não deu os 227, entendeu? A gente precisa dos nossos 227 em média. Então vamos lembrar que necessariamente, para a gente conseguir 227 por dia em média, a gente necessariamente precisa ter
dias de 400, tá? Porque vai ter dia que a gente vai perder R$100, vai perder R$200, então a gente vai ter que ter dias de 400. Cara, nesse estudo que a gente estava fazendo, operando um mini contrato, ó, aqui, 100 pontos, R$20. Estamos falando de o lote mínimo, um mini contrato. Como é que você vai conseguir fazer R$400 aqui em um dia, operando um mini contrato? Então, a conclusão que você chega é que você vai ter que subir a mão. Você vai ter que operar dois contratos, ó. Era para ser um C aquilo. Você vai ter que operar 2 contratos, 3 contratos, talvez 5 contratos. Quando você operar 5 contratos, ou 4 contratos, né? Porque 4 contratos é interessante que você bate a parcial, primeiro alvo FIBO, você fecha 2 contratos, tá? Você continua carregando 2 contratos, beleza? Com 4 contratos, cara, você vai vir aqui, ó. Vamos ver pro dia atual o que tá rolando. Ó, movimenta aqui um gap de alta absurdo. Começou a cair. Aqui não dá para fazer nada no meu operacional. A gente ficaria aqui 2 horas olhando o gráfico sem fazer nada. Por quê? Ué, porque se tá acima da média móvel eu não posso entrar vendido. Ah, então pode comprar? Não, porque tá distante da média móvel. Então eu não posso entrar nem comprado nem vendido numa situação dessa. Então, se eu quero viver do negócio, eu tenho que pensar, pô, eu vou ficar várias horas olhando pro gráfico às vezes e não vai ter nenhuma operação, tá? Aqui teve pivô de baixa, só que ele não deu certo, estopou a gente. Aqui teve micro pivô de baixa, esse deu certo, foi lá no alvo FIBO, esse micro pivô, tá? Mas vão ter vários dias, ó. Por exemplo, hoje tá o dia inteiro, ó. Eu tô gravando isso, são 11 horas da manhã, tá? Agora, o negócio tá aqui sem nenhuma operação. Quem é meu aluno sabe, não tem o que fazer aqui. É tentar tirar leite de pedra. Então, também tem que botar isso na conta aqui. Cara, eu vou ficar às vezes várias horas olhando e não vai dar nenhuma operação. Então vai ser um dia que eu não vou ter feito R$227 que eu preciso fazer em média. Então, vai ter dia que eu vou perder, vai ter dia que eu vou ficar olhando o gráfico e não vai dar operação. E aí eu vou ter que sair pra rua pra resolver algumas coisas, que a vida não para, né? Por causa do trade. Não dá pra ser só gráfico, nossa vida continua. Então, às vezes você vai ficar olhando o gráfico e não vai dar operação. Você vai ver que você vai precisar de mais dinheiro. Você vai precisar operar mais contratos pra você conseguir fazer o seu financeiro. Só que tudo bem, tem gente que tá pensando, Kai, mas 5 mil tu jogou lá no alto. O meu aluguel aqui hoje é R$1.000. O que eu gasto ali com o supermercado é, sei lá, eu gasto R$1.500, eu consigo viver. Minha conta de luz é R$100. Eu não tenho namorada pra me dar prejuízo. Então, assim, se for esse caso, cara, realmente, se a gente descer esse número aqui for para 2.000, você vai vir e vai refazer a conta, ó. Então você vem aqui, calculadora, se você precisa só de R$2.000, cara, o teu custo de vida, o que você vai precisar fazer aqui? Você vai pegar 2.000 divididos por 22 dias úteis. É ilusão, cara, dividir por 30. Todo dia eu vou fazer day trade. Isso não existe. Você não vai fazer day trade todo dia. Eu fiz isso, tá? Mas tipo, você tem que ser meio maluco pra você ficar fazendo day trade todo dia. Eu fiz numa fase da minha vida, não tive vida social, não encontrava ninguém, não fazia nada da minha vida, não conseguia nem assistir filme. Eu perdi a capacidade de pegar, assistir um filme, ficar 2 horas olhando pra um filme, que eu fiquei obcecado por esse negócio. Mas hoje eu sou um cara mais saudável em relação a isso. Eu não fico todo dia ali acompanhando o mercado igual eu ficava antes. Então, assim, para com a ilusão que você vai operar 30 dias, divide por 22. Você só precisa de R$90 por dia, em média, se o seu custo de vida for de R$2.000. E aí você vai voltar pro gráfico e vai fazer o que eu te ensinei aqui. Por exemplo, ontem a gente teve esse micro pivô que foi bem interessante, ó. Foi bem interessante esse micro pivô. Vou dar um super zoom. Micro pivô, para quem não sabe, ó, aqui a gente tava, ó, nesse momento aqui, a gente estava acima da média móvel. Então a nossa cabeça está olhando mais para cima, para compra. Só que aí ele foi e construiu esse movimento, ó. Ele derreteu até aqui, corrigiu e derreteu. Então é esse tipo de movimento que você fala, quando esse fundo foi violado, eu entrei vendido para buscar alvo FIBO. É o alvo FIBO de quê? Desse movimento aqui. É aqui que você tem que fazer as contas para ver, pô, eu consigo fazer esse financeiro que eu preciso para largar meu emprego e viver de trade. Eu consigo fazer com a oscilação que o mini índice me dá. Então, short position, se você vai entrar aqui nessa perda de fundo, projetar FIBO, ó, vou projetar FIBO. Isso daqui é o movimento que a gente está enxergando, violou o fundo, projetei FIBO. Exatamente aqui, ó, não é coincidência, tá? Parada Fibonacci é coisa de doido. Então, chegamos aqui no alvo, tá? De Fibonacci. É aqui que você vai fazer seus estudos. Calma aí, deixa eu ver se com esse tipo de operação, pá, projetei ali o pivô, fui, entrei com risco sempre menor que o alvo, tá vendo? Ó, a região em vermelho é o meu risco, a região em verde é o alvo. Então, por que o risco é desse tamanho? Ué, porque construiu aqui um pivô de baixa e o topo do pivô, ó, é esse cara aqui, a máxima desse candle. 185 pontos, teu stop, tá? 185 pontos. Quanto que é o seu alvo aqui, ó? Que é bem aqui, Fibonacci, que eu projetei agora. Seu alvo
240 pontos, tá? 240 pontos. Então, beleza, entrei com um risco de 185 pontos, um alvo de 240 pontos. Então, é aqui que você vai fazer a conta, tá? Se com 100 pontos, com um mini contrato, eu ganho 20 reais, então 200 pontos, eu ia ganhar 40 reais. Então, 250 pontos, eu ia ganhar 250 reais. Você vai fazendo essa conta, você vai vendo, pô, beleza. Se o meu custo de vida é de 2.000, tá? Agora estamos falando de 2.000 em vez de 5, ó. Se fosse 2.000 aqui, você só ia precisar de 90 reais por dia. Então, começa a ficar mais viável para você. Só que mesmo 90 reais ao dia, é aquele negócio que eu expliquei aqui, ó. Vai ter dia que você vai perder 90 reais, então você vai precisar de dias onde você ganha 200 reais. Para você ganhar 200 reais, com um mini contrato, você precisaria pegar uma variação de 1.000 pontos no mini índice. Isso é difícil, cara, você fazer isso em um dia. Tudo bem, aqui você ia pegar 240 pontos, ninguém tá falando que precisa ser só uma operação por dia, você poderia fazer aqui, ó, outra operação aqui, tá? Pode ser gráfico de 1 minuto, né? A gente tá aqui olhando 5, ele acaba dando menos operação, no minuto você vai ter mais operação, tudo bem, vai pegar menos ponto por operação, porque você desceu o tempo gráfico, então a oscilação ali em termos de pontos vai ser menor, mas você vai ter mais operações ali, um número maior de operações no gráfico de 1 minuto. Então você vai pegar esse pedacinho aqui, ó. O quanto que foi esse pedacinho? Segura Shift, tá? Sobe aqui, 260 pontos, tá? Pô, beleza, pego 260 pontos aqui, pego 100 pontos aqui, pego mais 50 pontos aqui. Você vai somar tudo, né? Você vai conseguir fazer 1.000 pontos. Se você conseguir pegar esses 1.000 pontos, que é muito difícil 1.000 pontos você pegar, acho que você tem que mirar em média ali, cara. Se eu pegar 400 pontos de variação no mini índice, não precisa ser em uma operação só, pode ser em 2 operações. Se eu pegar 400 pontos, 500 pontos num dia, já tá ótimo. Não é pra ficar querendo pegar 1.000 pontos. Então, 1.000 pontos, cara, com um mini contrato, isso ia te dar 200 reais. Se o seu custo de vida é de 2.000 e a gente fez a conta que você precisa de 90 reais por dia em média, cara, 1.000 pontos de variação, 200 reais, beleza. Aqui já torna mais viável para você, que é um cara que precisa de 2K por dia. Então, eu faço um apelo aqui, se você tá pensando em largar seu emprego e viver de trade, não faça isso. Primeiro, você vai ter que provar que você consegue ganhar dinheiro suficiente a ponto de você largar seu emprego. Então, assim, o que você pode fazer? Cara, faz operações, em vez de day trade, faz swing trade, continua lá no seu emprego. Você vai continuar tendo seus recebimentos ali, vai continuar tendo ali seu 13º, vai continuar tendo tudo e vai fazendo operações de swing, que aí você não precisa ficar acompanhando o candle ali, candle a candle, o dia inteiro olhando o gráfico, você não vai precisar ficar acompanhando. Quando você começar a ter resultado, quando você começar a ver que o valor que você está tirando por mês no trade é maior do que o valor que você recebe no teu salário, aí sim você vai cogitar largar seu emprego e viver de trade, contanto que você tenha a sua reserva de emergência 6 meses a 1 ano do seu custo de vida investido ali no BTG Pactual, na liquidez diária, beleza? Tem que ter essa reserva de emergência. Então assim, eu tô com 2.000 reais, posso largar o emprego e viver de trade? Com certeza não, porque você ainda não tem os seus 30.000 reais, só de exemplo, tá? Você não tem 30.000 reais na liquidez diária para você poder largar seu emprego e viver de trade. Então assim, pessoal, espero que tenha ajudado essa aula e por favor, opere pelo BTG Pactual e se inscreve no canal. A gente tá tentando chegar a 300.000 inscritos. Por favor, se inscreva. Mesmo que tu não foi com a minha cara, se inscreve no canal pra me dar uma força. E abre a sua conta no BTG Pactual, melhor corretora de todas. É pelo BTG que você vai fazer day trade. É pelo BTG que você vai fazer seus investimentos. E é pelo BTG que você vai ter a sua reserva de emergência pra quem sabe um dia você largar seu emprego e viver de trade. É isso, se inscreve no canal. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.